Fala galera, hoje vamos falar de Corinthians 3, Ponte Preta 0. Um jogo em que o Corinthians teve domínio, né? Teve domínio do jogo. É claro que teve momentos que a Ponte Preta, ali pelo menos ali até o gol do Corinthians, né? O gol ali do Gustavo Henrique, pelo menos até o segundo tempo, né? Porque já teve até um gol antes, né? Que falou lá. A Ponte Preta teve um certo equilíbrio, mas depois desandou. Depois desandou o Corinthians a fazer gol. Falar aqui do jogo. O Corinthians entrou meio misto, né? Uma coisa que o Corinthians vai fazer no Campeonato Paulista, por exemplo, não tivemos presença de Memphis, não tivemos presença de Yuri. Isso é uma coisa que vai acontecer, né? Devido ao calendário apertado, né? Enfim. Então o Corinthians entra misto. E o que eu posso dizer é que no começo do primeiro tempo o Corinthians teve domínio total do jogo, até ali a parada para hidratação. Muitas jogadas ali aconteceram ali com o Mateuzinho ali fazendo inversão para o Bidu. Nós tivemos também o Vitinho participando. Nós tivemos o André também. O André atuou bem hoje. O Carrilho também aparecendo ali. No começo, né, a gente sabe que o Carrilho ele não aguenta o jogo inteiro, né, tanto que ele saiu. Enfim. Então algumas jogadas assim perigosas, até que teve a parada para hidratação e depois dali o jogo ficou meio morno. A Ponte Preta não estava conseguindo fazer muita coisa. Teve aquela jogada no final do primeiro tempo, né? Teve umas duas jogadas que o Hugo fez uma grande defesa, mas eu acho que foi só isso da Ponte Preta no jogo inteiro, né? Com a Ponte Preta muito focada numa retranca, né? Se a gente for usar a palavra certa, né? Foi retranca que a Ponte Preta tentou segurar o Corinthians. E no primeiro tempo deu certo, mas no segundo o Corinthians volta melhor e a primeira jogada de perigo sai realmente do Gustavo Henrique, que cabeceia, né, e manda ali pro Bidu, que estava impedido, e o gol do Corinthians é anulado. Mas logo em seguida o Gustavo Henrique, mais uma vez de cabeça, que é o forte dele, pega uma bola difícil, né? Ele sobe, ele vai mais alto que todo mundo e manda ali no canto 1-0 Corinthians. E aí a Ponte Preta desanda no jogo, né? Porque a Ponte Preta agora precisava fazer um gol no Corinthians em plena arena, então a situação mudou, né, para a Ponte Preta. E aí o Corinthians aproveita, né? O Corinthians continua apertando e sai 2-0 ali. O Mateuzinho vai tentar cruzar, o goleiro da Ponte Preta tira, só que ele não contava com o André no lugar certo, na hora certa. 2-0 Corinthians. Ok, então ali ficou tranquilo pra gente. A Ponte Preta não conseguia fazer nada, o Corinthians só foi administrando, né? E aí numa jogada ali, uma disputa de bola, acabou saindo o gol do Guilherme, só que a juíza interpretou como falta no goleiro. Eu particularmente não considero ali falta no goleiro, não foi falta no goleiro, tá? Foi uma disputa de bola que acabou terminando um gol do Corinthians que foi anulado. E no finalzinho do jogo, o André Ramalho faz um golaço, ele que não fazia gol pelo Corinthians há mais de um ano, né? Mais de um ano ele não fazia gol pelo Corinthians, agora fez o terceiro gol, né? O gol que já estava sacramentada, né? A vitória do Corinthians. Enfim, falar aqui agora um pouco dos jogadores que tiveram em campo, né? Vou falar todos assim, mas vou falar alguns que eu posso destacar. O Hugo Souza, quando foi necessário, as poucas vezes que foi necessário, correspondeu, né? Falando que Matheus Bidu eu achei interessante, até chegou a fazer um gol que foi anulado, nada demais, tá, galera? Nada demais quanto a partida do Matheus Bidu. Quanto ao Gustavo Henrique, gostei, ele participou bastante, inclusive dos gols, né? Ele participou. Quanto ao André Ramalho, apesar de ter feito um golaço, foi nada excepcional, né, galera? Quanto ao Mateuzinho, gostei da partida do Mateuzinho, participando também bastante, né? Do começo ao fim participando. Quanto ao André, também achei uma partida interessante do André. Acho que é uma das melhores partidas, inclusive, do André, viu? Participando bastante, né? O gol foi o de menos, né? Porque a bola bateu nele ali, ele nem viu a bola batendo nele, enfim. Quando ele viu, a bola já tinha entrado. Mas ele participou sim bastante, né? O André.
Quanto ao Carrillo, o Carrillo começou bem, mas infelizmente o Carrillo não aguenta, ficar muito tempo em campo. Isso a gente já vem notando. Quanto aos atacantes, o Guilherme, o Guinegão, eu achei que não fez lá uma boa partida. Poderia ter produzido mais. Quanto ao Breno Bidon, o Breno Bidon teve alguns momentos ali, mas eu tô achando muito estranho tanta gente eu vou falar, viu? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que o Breno Bidon é um jogador limitado ainda. E muita gente tem até gente da Europa vendo futebol nele. Eu achei muito bom a atuação dele na Copa do Brasil, mas o ano em si não foi bom do Breno Bidon, viu? É bom a gente ficar ligado nisso. Enfim, teve o Dieguinho que entrou, como entrou no segundo tempo eu não vou falar, até porque é um jovem, vocês sabem que eu não gosto de ficar crucificando jovens, né? Então, mas não nem apareceu muito no jogo, falando aqui quanto ao Dieguinho. Falando do Vitinho, né? Do Vitinho, também participando bastante, não conseguiu fazer o gol, né? Mas participou bastante também. E também é importante, né? Porque ele não é centroavante, né? Ele é meio campista, também às vezes faz uma ponta ali, enfim, Vitinho, mas não é centroavante, né? A obrigação dele não é necessariamente fazer gol, né, galera? Enfim, galera, ganhamos, isso é muito importante, ganhamos com muito mérito, claro, o time da Ponte Preta é muito limitado perto do Corinthians, mas é um time que até que a gente vê que fez na Série C, né? É um time que inclusive eu acho que vai competir pelo acesso na Série B. Enfim, o Corinthians vence, inclusive é um time que até deu trabalho ali no primeiro tempo, né? Não que tenha sido efetivo, mas atrapalhou bastante, né? Como eu falei, fez uma retranca ali que atrapalhou bastante. O Corinthians demorou para fazer gol porque foi difícil furar a retranca ali da Ponte Preta, quase até fez um gol ali no final do primeiro tempo, né? Enfim, e o Corinthians vence com autoridade, né? 3-0. A gente sabe que a Ponte Preta sempre foi um time chato para o Corinthians enfrentar, e o Corinthians vence com bastante autoridade. É um campeonato que reduz os jogos, agora são 8 jogos, 3 são clássicos, ainda tem o Bragantino nesse bolo aí também. Então, assim, jogos bem difíceis dessa primeira fase. Então, assim, ganhar é de extrema importância. O calendário está bem apertado, né? Como eu falei, isso acabou deixando o elenco misto, né? Bastante misto. O Campeonato Paulista vai entrar esses elencos alternativos, enfim, não vai entrar o elenco completo. E, bom, pode comprometer sim os jogos, mas o calendário está bem apertado esse ano, né? Começando assim com o time, o Corinthians jogou no final de dezembro, já está jogando agora no início de janeiro, né? Então não teve nem muito tempo para descanso, né? Se a gente for olhar. Enfim, né? Então é isso, né? Então é isso. Começamos o ano com o pé direito. Então é isso. Falou. Vai Corinthians.